Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, que coisa boa aqui mais uma vez com vocês, agora ao vivo pelo YouTube, e agora não mais de casa, né, pelo Meet, agora diretamente da igreja, louvando ao Senhor com você. Muito bem-vindo ao culto da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central em Alto Alegre 1, hoje domingo 28 de março de 2020, que bom ter você aqui. Deixa eu pedir uma coisa, antes de nós continuarmos aqui, se você puder... eu não sei com quem você está aí na sua casa, quem sabe você está com a família toda aí. É um momento muito bom para adorarmos ao Senhor em casa, já que nós não estamos podendo fazer isso presencialmente. Então, compartilha esse link, o link da nossa live, compartilha aí com pelo menos todo mundo que você conhece. Coloca aí nos grupos da sua família, nos grupos do seu trabalho, manda aí nos privados que você conhece, faça aí uma transmissão, divulga esse link para que nós possamos juntos adorar o Senhor Jesus nessa tarde. Muito bem-vindo, um abraço muito especial para você agora que está aí com a sua família, nos dando a honra e o prazer de adentrar a sua casa e juntos podemos adorar o nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, nós estamos aqui nesse momento para realizar o nosso culto de adoração, de celebração, e eu quero iniciar orando. Eu não sei se você está aí pelo celular, se é diante de uma TV, qual a sua possibilidade, internet boa, internet mais ou menos, de qualquer forma nós estamos chegando aí, tá certo? Então se você pode, aonde você está, vamos orar juntos para a gente começar esse trabalho nessa noite? Glória a Jesus, oremos. Senhor Jesus, Pai, na Tua presença, ou em Tua presença nos encontramos nesse momento. E nós estamos gratos a Ti por esse momento, por essa oportunidade linda que o Senhor nos dá de estarmos juntos, de podermos celebrar mais um culto de adoração ao Teu nome, em Alto Alegre 1, com toda a igreja. Eu sei que agora em casa tem muitas pessoas nos assistindo, não somente em Alto Alegre, mas também em Maracanaú, Fortaleza, todo o nosso Ceará, pelo interior, em outros estados, seja lá onde for que a nossa voz esteja chegando agora, eu quero pedir ao Senhor que abençoe essas famílias, abençoe essas vidas, nos dá um culto de bênção, que seja uma noite gloriosa nesses momentos em que estaremos aqui na Tua presença. Eu peço que o Senhor visite-nos, abençoe os nossos louvores, abençoe a palavra, abençoe, Pai, daqui a pouco o nosso ofertório, as pessoas que já estão aqui no chat comunicando, pedindo oração, saudando uns aos outros em comunhão, apesar da distância, de forma virtual, mas nós estamos juntos como igreja do Senhor. Pai, fica conosco, nós Te louvaremos nessa noite para a glória do Teu nome. Glória a Jesus. Então vamos adorar junto. Irmã Samara, a gente estava aqui já com saudade. O negócio de cantar lá no Meet é até interessante, né? Mas fica tão longe, né? Verdade, meus queridos. Mas agora estamos aqui mais perto, você aí em casa, a irmã Samara aqui. Eu vou sair só do meio um pouquinho, mas vou ficar ali soltando a minha voz todinha para adorar o Senhor. Vamos juntos em adoração ao Senhor Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te
ao Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia, Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro. Além do rio azul,
morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nem o clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, tá dando tudo certo? Que bom. Comentem aí se tá saindo direitinho aí o áudio, o vídeo, se tá tudo ok, se vocês gostaram, tá bom? Se estão gostando. Gente, vamos fazer uma coisa muito especial. Nós ainda vamos louvar ao Senhor mais um pouquinho, mas eu quero, nesta hora, convidá-los a fazer algo muito importante. Nós sabemos que a obra do Senhor, ela precisa dessas questões financeiras para que nós possamos mantê-la. E nós contamos com vocês, é claro. E nesse momento, nós temos que nos apropriar das mídias digitais para que nós possamos fazer esse trabalho de ofertar. E nós já tivemos, esse mês de março, muitas pessoas fizeram esse trabalho de forma virtual, de casa, fizeram uma transferência bancária pelo aplicativo. E é algo assim bem cômodo, claro. Nem todos, de repente, terão essa possibilidade. Você poderá efetuar um depósito na conta da igreja. Aqui abaixo, né, vai estar sendo colocado aqui a conta da igreja, também a chave Pix, caso você queira fazer uma transferência, faça isso, porque você vai estar abençoando a obra do Senhor. É muito fácil, tem um QR Code aqui também, para que você possa estar sendo levado. Você pode entrar no site da igreja, adtemplocentral.com/contribua. A ferramenta Contribua é ótima para que você possa também gerar um boleto no valor que você tem possibilidade de fazer a sua oferta nesse momento. E Deus, com certeza, na verdade Deus já tem te abençoado, mas Ele tem muito mais para fazer na sua vida e na sua casa, tá certo? Só vou pedir uma coisa que é muito importante. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção nesse momento, para que nós possamos controlar aqui a nossa contabilidade. Eu quero pedir, por gentileza, vai ter um número de WhatsApp aparecendo aqui abaixo. Envie o comprovante da sua transação bancária para que a gente possa manter esse controle. É importante para a gente, tá bom? E aí, vamos orar agora por a sua vida, por a sua casa. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar nada na sua mesa. Nós vamos passar por esse lockdown, por essa pandemia. Vamos passar por todas as nossas provas, glorificando ao Senhor e provando dos detalhes. O Senhor é um Deus de detalhes. A igreja está cheia de responsabilidades. Nós não paramos. A igreja não para. Não é porque houve um lockdown, que houve uma pandemia, que a igreja para. Nós estamos aqui investindo de forma virtual, estamos investindo em missões. A igreja continua com missionários trabalhando, tanto no Brasil como fora do Brasil. Nós continuamos investindo nas pessoas com cestas básicas, ajudando os nossos irmãos. E toda essa movimentação que nós estamos fazendo, nós fazemos juntos, você daí e nós daqui como igreja. Amém, meus irmãos? Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, eu vou orar aqui, você se prepara para que nós possamos fazer juntos uma contribuição de ofertas e dízimos para a casa do Senhor Jesus. Deixa eu orar. Senhor, eu quero nesse momento apresentar a Ti tantas vidas que agora nos abençoam virtualmente, aproveitando
essa bênção das mídias sociais, aproveitando as ferramentas digitais que nos são proporcionadas nesse momento. Eu peço ao Senhor que visite, Pai, cada família, cada pessoa, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa jovem que agora está aqui contribuindo, abençoando a igreja em Alto Alegre. Eu peço que o Senhor venha visitar as finanças do teu povo, abençoar, multiplicar, não deixa faltar o pão na mesa. Senhor, que nós possamos contar vitória, por mais que nós saibamos que a fome esteja grande, por mais que nós saibamos que os problemas financeiros estão, economicamente, os países estão falindo, tantas famílias, Senhor, passando necessidades, mas aqueles que o Senhor tem cuidado, Pai, a igreja do Senhor, os teus filhos, aqueles que contribuem para a tua casa, eu te peço, não deixa faltar. Abençoe o teu povo, multiplica o celeiro, multiplica o azeite, pois nós confiamos num Deus vivo, poderoso e que está presente em nossas casas e em nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado por tua bênção, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando, irmã Samara, enquanto os irmãos estarão contribuindo de casa. Que Deus abençoe. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Jesus é amável, adorável, maravilhoso, que coisa maravilhosa. Meus queridos, nesse momento eu quero pedir para você, nós vamos meditar aqui um pouquinho num texto bíblico, e eu quero pedir para que você não saia daí, né? Às vezes a gente tem esse momentozinho de intervalo, chegou a hora da palavra, é um momento de intervalo, de ir ao banheiro, de fazer um lanche, pode ser que você faça o seu lanche, não sei se está rolando aí um cafezinho, um chá, um biscoito recheado, mas eu quero pedir para você, fica aqui comigo mais um pouquinho para que nós possamos meditar um texto que o Senhor propôs ao meu coração para meditar convosco, e eu quero, a minha oração é que o Senhor fale com você durante essa ministração aí na sua casa, tá bom? Então, eu quero, nesse momento, ler aqui uma passagem bíblica que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, eu vou a partir do versículo 25, né? Se você quiser acompanhar na sua casa, com a sua Bíblia, você pode ficar à vontade no seu aplicativo, ou acompanhar aí pela tela. Lucas, capítulo 10, versículo 25, a parábola do bom samaritano. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse ele: Respondestes bem, faze isto e viverás. Então, porém, ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o próximo? Ou e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus conclui perguntando para ele, dizendo: Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Meus queridos, eu quero, em rápidos momentos, refletir com vocês sobre o que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Veja que toda essa discussão, essa parábola, esse momento de Jesus, ele inicia por causa de uma pergunta. O doutor da lei chegou, e Jesus estava falando justamente com aqueles 70 que haviam ido, que estavam fazendo a obra do reino, estavam sujeitando os demônios. E naquela conversa com todos aqueles homens, chegou um doutor e disse: Mestre, o que é preciso fazer
para herdar a vida eterna. Eu queria que nós meditássemos aqui sobre algumas perguntas que estão no entorno desta parábola, ou no entorno desse texto. Primeiro, a pergunta do doutor da lei: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Deixa eu pedir a sua atenção para uma coisa. Essa mensagem só faz sentido para você. Essa mensagem só tem a ver contigo e comigo se houver em você um interesse pela vida eterna. Essa mensagem só fará qualquer sentido para você aí de casa se houver em você uma expectativa quanto à vida futura. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que há muitas pessoas que vivem a vida dissolutamente, como se fôssemos qualquer animal, uma árvore, uma bactéria. Morreu, acabou. Em nenhum momento se pensa ou se para pensar na vida eterna. E por alguns momentos, em algumas das passagens bíblicas, Jesus teve alguém que chegou para ele para perguntar sobre isso: como é que nós fazemos para herdar a vida eterna? Mas eu queria também, gente, refletir aí com você de casa que não é necessário somente eu entender que existe uma vida eterna. É necessário que, além de eu entender que existe a vida eterna, eu saiba como que eu faço para herdar a vida eterna, e eu também preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque já que há muitas pessoas que não se preocupam com a vida eterna, existem pessoas que já se preocupam, que querem saber o que é preciso fazer. E elas sabem, elas buscam saber e sabem, principalmente quem vai para a igreja. Elas sabem, mas poucos se importam em fazer aquilo que se sabe que tem que ser feito. E olha que interessante, Jesus está diante de um homem que era conhecedor da lei. Ele sabia que existia uma vida eterna. Ele também sabia que a lei retificava as pessoas, cobria o pecado das pessoas. Então ele sabia que de algum modo era possível entrar na outra vida, mas ele foi experimentar Jesus. O texto diz que ele foi provocar Jesus, tentando-o. A pergunta dele não foi porque ele estivesse realmente interessado de saber o que Jesus gostaria de propor. Ele já sabia, era só um teste. Ou seja, era uma pessoa que, apesar do seu conhecimento, pouco estava se importando com aquilo que precisava ser feito. E eu quero chamar a sua atenção aí de casa. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa que, mesmo que nós gastemos toda a nossa saliva, a nossa voz, nossas cordas vocais, dizendo para você o caminho que Jesus um dia disse que ele era para a vida eterna, e você ouça e aprenda e saiba até de cor e salteado, saiba tudo, mas você não faz nada para que isso mude na sua vida. Então quero começar a partir disso. Você que está aí agora ligado, conectado neste culto, a primeira coisa que você precisa entender: existe sim uma vida eterna. Nós não somos animais irracionais, nós não somos bactérias, nem tampouco nós somos árvores. Nós somos seres humanos criados pelo Senhor com propósito, e existe um propósito maior sobre a sua vida. E quando nós passarmos dessa vida para outra, essa outra continua, é a vida eterna. Jesus tem uma vida eterna para você viver. Se você não tem se preocupado com isso até hoje, eu te convido nessa noite, se prepare, porque quando você fechar, irmão Marcos, mas eu não estou de plano nem um pouquinho morrer tão cedo. Ninguém dentre os mais de 300 mil mortos pela pandemia no Brasil tinha pensado em morrer mais cedo. Ninguém da minha família, por exemplo, eu perdi pessoas que não havia pensado antes de partir, mas partiu. A nossa vida é só um sopro. Você está aqui por um momento, mas daqui a pouco você poderá não estar. E o meu convite para você nessa noite é: pense, você tem uma vida, e a sua vida vai sim ser eterna, e você precisa prestar conta diante do Senhor. Pois bem,
E aí, tudo inicia-se com essa pergunta. E eis que levantou um certo doutor tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí o versículo 26, eu acho uma coisa aqui muito interessante. Eu vou dissecando esse texto aqui com você, tá? Parte por parte, versículo por versículo. Já já a gente sai do outro lado. Vem, fica comigo, não sai daí não, tá bom? Por favor, não saia daí. Vamos lá, versículo 26. Jesus diz assim, olha, Jesus disse-lhe: o que está escrito na lei? Veja, Jesus fez duas perguntas agora no mesmo momento. A primeira parte da pergunta: o que está escrito na lei? Segunda parte que Jesus faz, a segunda parte da pergunta: como você lê? Olha que interessante. Existe uma lei que prescreve alguma coisa, mas cada sujeito que lê a lei, e está aí o STF, está aí o Brasil para dizer isso, cada um que vai ler a lei vai interpretar ao seu modo, ao seu bel prazer. É uma lei que pode ser interpretada, mas isso não significa dizer que seja o que ela pretende. Isso não significa dizer que a forma como alguém interpreta a lei. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque tem muita gente lendo a Bíblia para se auto-sabotar, lendo a palavra e entendendo-a ao seu modo, do seu jeito, para se auto-satisfazer. Muita gente dizendo que é crente, que é devoto, que segue a palavra, mas a interpreta ao contrário do que ela tem que ser. E Jesus, sabendo que existe esse tipo de pessoa, ele disse: você leu a lei? Sim. Como você interpretou? E aí eu achei lindo, porque nós estamos olhando as perguntas norteadoras que dão cabo a esse texto. E aí no versículo 27, o doutor da lei olha para o mestre Jesus e diz assim: a lei diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E aí ele diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, os 10 mandamentos, de fato, eles têm uma subdivisão em que os 4 primeiros mandamentos da lei, dos 10 mandamentos, eles se referem a Deus, a amar a Deus, a guardar o Senhor. Refere-se à nossa relação vertical com o Senhor. Mas os outros 6 que se sucedem, eles se referem à horizontalidade, à nossa relação entre as pessoas da nossa casa, o pai, a mãe, entre as pessoas da sociedade em que convivemos, onde as pessoas não podem matar, não podem roubar, não podem dar falsos testemunhos. Então veja, realmente a lei, em sua primeira parte, ela se volta para Deus. Na sua segunda parte, ela se volta para o homem. E ele disse muito bem, e Jesus disse: você falou bem. Jesus elogiou aquele homem, apesar de ele estar vindo experimentar Jesus. Jesus disse: você falou muito bem. Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Gente, dobra atenção para isso. Ao teu próximo como a ti. E essa fala de Jesus, ela suscitou uma outra pergunta. Porque o homem se voltou novamente a Jesus para perguntar assim: quem é o meu próximo? Porque para amar o próximo como a mim, eu preciso saber quem é esse próximo. Amar o próximo. Olha, Jesus estava falando com um doutor da lei, alguém conhecedor. Parece estranho uma pergunta de alguém dizer: quem é o meu próximo?
Se a própria lei diz, o pai, a mãe, aquele a quem você furta alguma coisa, ou que é passivo de furtar, aquele que você pode matar, todas essas pessoas são os seus próximos. Mas gente, olha como é interessante. Aquele homem não queria saber quem era o próximo. Ele sabia o que estava escrito na lei, mas pouco importava para ele a questão realmente do amor. Porque eles diziam que amavam, mas quando a mulher pecadora chega, eles querem apedrejar. Eles dizem que amam, mas quando é possível roubar, tirar algo de alguém, eles tiram. Amam, mas quando querem deserdar alguém, eles deserdam. Eles viviam a lei à sua própria vontade. E ele estava lá. Quem que é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E eu fiquei meditando aqui nessa passagem, porque eles pregavam realmente a lei. Eles eram pessoas doutores da lei. Eles sabiam o que é amar. Eram sacerdotes, eram fariseus. Mas eles pregavam uma coisa e viviam outra. Eu disse a vocês que nós precisamos pensar nessa palavra, se realmente você quer ter a vida eterna. Porque aquele homem, ele perguntou como era o que fazia, mas ele não estava nem um pouquinho interessado, até aquele momento, em fazer nenhuma coisa para isso. Pregar uma coisa e viver a outra significa dizer que você não terá vida eterna com Jesus. Terá vida eterna do mesmo jeito, sim, não com Jesus. E eu quero que nós meditemos nisso, porque quando ele pergunta quem é o meu próximo, Jesus sábio como era, mestre, Jesus propõe uma parábola. E eu quero meditar rapidamente com você sobre essa parábola, porque Jesus disse assim: olha, um certo homem samaritano, ele saiu de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, um caminho perigoso, um caminho que distava cerca de 23 a 27 quilômetros, no meio do caminho, ele foi tomado por salteadores, por homens maus. E aqueles homens tiraram-lhes os despojos. O que é despojo? Aquilo que ele trazia de importante em sua bolsa, em sua mochila. Os homens o despojaram, e não somente isso, mas o agrediram e o deixaram quase morto à beira do caminho. Eu preciso que nós pensemos sobre isso, porque quando nós pensamos na parábola de Jesus, nós pensamos em alguém que está saindo para atravessar um caminho, para uma trajetória. E Jesus está falando ali, não é por acaso, existe isso na nossa vida, na nossa trajetória da nossa vida, existem os percalços realmente que Jesus falou, ou existem os percalços. Aqueles salteadores que ali no caminho encontraram com aquele homem, também acontece na sua vida. Acontece ou não acontece? Também acontece na sua trajetória. Acontecem pessoas que no meio da sua trajetória, eles assaltam você. E pode ser que eles não levem um celular, pode ser que eles não levem algo que seja objetos de valores, mas muitas pessoas têm tido a sua alegria assaltada. Muitas pessoas têm tido o coração assaltado, os sentimentos assaltados, os seus direitos assaltados. Muitas pessoas têm tido a sua moral, a sua vergonha assaltada pelo caminho. E Jesus, quando ele quis dizer para aquele homem quem era o próximo dele, ele começou dizendo: alguém no seu trajeto foi assaltado, e mais que isso, alguém tentou não somente tirar os seus despojos, ou seja, aquilo que para ele era valioso, não somente tirar alguém que para ele era importante, mas esse alguém também bateu nele com o intuito de matá-lo.
alguém que também deixou ele quase morto. Eu fiquei pensando nisso, porque é muito verdade que muitas vezes as pessoas, além de nos assaltarem, elas querem tirar de nós a possibilidade de viver novamente, elas querem tirar de nós a possibilidade de voltar, elas querem tirar de nós a possibilidade de rever a nossa vida. Mas eu não sei para quem Deus está se ministrando isso nessa noite. Eu quero dizer para você, independentemente de qual estrada você esteja atravessando, de qual trajeto você esteja vivendo, de que tipo de assalto você sofreu, que tipo de agressão você sofreu na sua alma, no seu sentimento, na sua vida econômica, financeira, seja lá onde for, nesta tarde o Senhor está enviando um samaritano ao seu encontro. Vai ter bênção de Deus para a tua casa. Glorifique ao Senhor aonde você está, porque Jesus está te vendo. Glória a Jesus. Por que Jesus falou esses detalhes, gente? A gente tem que parar nos detalhes que Jesus falou. Jesus falou uma parábola. A parábola supõe-se que seja uma comparação, algo ilustrativo. Pode ter ocorrido de verdade? Pode ter sido uma história que Jesus sabia, mas pode ter sido apenas a ilustração de Jesus. Mas mesmo sendo apenas a ilustração, eu chamo a tua atenção para os detalhes. Jesus disse que aqueles homens tiraram dele os despojos, e também o agrediram com o intuito de matar, e depois foram embora deixando ele meio morto. Eu fiquei pensando como era esse meio morto. Somente estava lá a vida dele, mas ele não tinha qualquer possibilidade de se movimentar. Ele não tinha nenhuma possibilidade de se colocar de pé sozinho. Atenção para cá. Ele não tinha nenhuma possibilidade de se reerguer. Quem sabe a tua situação nesta noite? Quem sabe você foi colocado por alguém numa situação em que você não consegue sozinho, em que você está aí, só Deus e você sabe como você está. Mas Deus te trouxe aqui para esta live, porque Deus quer lidar com você, tratar com você. Deus está enviando em sua direção o bálsamo que vai curar a sua ferida, a ferida da sua alma, e você vai se tornar de novo de pé. Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a tua vida. Você vai se levantar para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E aí Jesus diz na parábola, eu achei interessante isso, versículo 31, ele fala assim: olha, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Por que Jesus falou ocasionalmente? Será que aquele homem que estava passando ali, ocasionalmente, sem propósito, estava fazendo o quê? Ele estava indo para onde? Ocasionalmente. Gente, é importante nós pensarmos nisso, porque nós estamos falando há muito tempo sobre uma igreja acolhedora, e nós estamos aqui agora falando de sacerdote, não é de qualquer pessoa. Sacerdote é aquele que conhece a palavra, aquele que está para ministrar na vida das pessoas, aquele que está à frente do trabalho do tempo. Mas ele passou por aquela pessoa que estava ali ferida, jogada à beira do caminho, ocasionalmente, sem nenhum propósito. E eu quero chamar a atenção aqui da igreja do Senhor, principalmente de Alto Alegre. Aquele que passa na vida de outros sem propósito nenhum, também não cumpre o seu chamado, porque na sua vida, não tendo propósito, também não se cumpre o chamado. E se você tem um chamado do Senhor, trate de fazer propósito por onde você passa. Não passe na frente ou pela vida das pessoas ocasionalmente. Passar por as pessoas feridas, e o que mais tem são pessoas feridas. O que mais tem são pessoas à beira do caminho, meio morto, e muitos de nós passando ocasionalmente. Gente, isso é tão perigoso. Eu queria que você refletisse sobre isso.
Ele não passou ali planejando passar. Olha, as oportunidades de Deus nos usar, de Deus te usar, elas realmente não são programadas, mas de repente Deus prepara uma situação no meio do caminho. Mas só é possível fazer alguma coisa quando no meio do caminho que essa pessoa precisar, ela encontrar alguém que tenha propósito, ela encontrar alguém que sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo, sabe qual é o destino, sabe o seu chamado. Ai daqueles que encontram pessoas sem propósitos pelo caminho, a sua vida continua do mesmo jeito. Olha o que Jesus diz no versículo 31. O sacerdote, vendo-o, passou de largo. O sacerdote viu. Gente, o que mais tem são pessoas que vê você. Olha que nós estamos falando de pessoas que conhecem, mas não fazem nenhuma questão de que isso na prática tenha valor em sua vida. Só conhecem. O sacerdote viu. No entanto, aquele olhar do sacerdote foi tão frio, foi tão indiferente, que ele passou de largo. Ele nem quis conta, ele nem quis encostar. Gente, olha como é grave isso. Alguém que representa o santuário, que representa o Senhor, passou pelo ferido e nem conta fez. E eu quero aqui falar com dois tipos de pessoas: aqueles que estão feridos e vendo alguém que para eles seria um representante de Deus e nada teve de importância com seu caso, se magoa, fica ferido, se decepciona. Para ser crente desse jeito eu não quero ser mais, eu não quero mais pisar na igreja, porque crente desse jeito no inferno está cheio, e é verdade. Mas em contrapartida eu quero também falar com esses sacerdotes que tem a responsabilidade com as pessoas, tem a responsabilidade de curar pessoas, tem a responsabilidade pela tua vida, mas passa de largo. O homem está sofrendo, a mulher está sofrendo, e nós estamos passando de largo como se não tivesse nenhuma coisa, nenhuma ligação. E Jesus está te chamando a atenção nessa noite. Olha que tipo de sacerdote você está sendo. Olha que tipo de sacerdote você está sendo. Passou de largo. Ele viu a necessidade do serviço. Tem muita gente assim na igreja, sabia? Vê o serviço. Ele não está sem ver, ele está vendo o que tem que fazer. Mas se ninguém mandar, ele está vendo o serviço, mas ele não se habilita para fazer. E aí eu não estou falando agora, não é só no âmbito de ver alguém doente em casa, alguém precisando de cura, alguém precisando de oração, de uma palavra, alguém precisando de uma mão. Eu estou falando de forma generalizada. Tem muita gente olhando e nada fazendo. E a parábola de Jesus está englobando todos nós nesta noite. Jesus está aqui querendo pessoas que olham e que façam alguma coisa por alguém. Se você nessa noite me ouve, faça alguma coisa. Aonde você está vendo? O que é que você está vendo? Jesus disse: você conhece a lei? Como é que você lê a lei? Como é que você está interpretando isso? A pessoa fica chateada. Ninguém me dá um cargo, ninguém me colocou isso. Tem pessoas na igreja que às vezes ficam tão chateadas com essas coisas. E o que mais tem são pessoas no teu trajeto, o que mais tem são pessoas no teu caminho, precisando de você. Deus quer usar você no teu caminho, e eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite. Não precisa de ninguém te dar cargo não. Jesus já te chamou e te deu um chamado. Se você tem um propósito e sabe de onde você saiu e para onde você vai, nessa tarde, em nome de Jesus, comece a enxergar com outro olhar, e não com o olhar de sacerdote que olha e passa de largo, mas aquele olhar que abraça aquele que está sofrendo. Glória a Jesus. Passou de largo, conhecia a lei, conhecia os problemas, sabia fazer, ele sabia fazer alguma coisa. Não era uma pessoa que não sabia fazer alguma coisa, ele sabia, mas ele preferiu passar de largo.
Foi uma decisão que ele tomou. A nossa vida é feita de decisões. Ver alguém e ajudar é uma atitude sua. Ver alguém precisando e não ajudar é uma atitude sua. E Jesus está falando justamente disso. É de alguém que tem atitude, porque ele queria falar o seguinte: quem é o teu próximo? E aí vamos para frente, para a gente terminar. Versículo 32, ele diz assim: de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, o que ele fez? Também passou de lá. Gente, o levita, quem é o levita? É aquele que assiste junto ao sacerdote, é aquele que trabalha ao lado do sacerdote. Sabe aquele provérbio popular que diz: me diz com quem tu anda e eu direi quem tu és? Olha para mim aí da sua casa, se você puder, dobre a sua atenção aqui. Nós precisamos saber a quem nós estamos nos encostando, gente. O levita fez tal qual o seu líder. Do mesmo modo que o sacerdote olhou e passou de largo, lá veio o levita. Aprendeu com o sacerdote. Olha com quem você está aprendendo coisas. Olha com quem você está aprendendo coisas. Às vezes a gente se esforça tanto para ensinar ou para fazer algo para imitar que alguém nos imite, mas é mais fácil imitar aquele que não faz. Passou de largo. A história se repetiu no comportamento daqueles homens. Eles diziam que amavam a Deus e amavam o próximo na teoria, mas na prática eles negavam socorro. Diziam que amavam a Deus na teoria, mas na prática não eram crentes. Tem gente assim? Você conhece gente assim? Diz que ama a Deus, mas não faz questão de fazer isso na prática. Diz que ama as pessoas, mas desliga o tubo. Diz que ama as pessoas, mas nega o pão. Diz que ama as pessoas, mas nenhuma palavra tem para oferecer. Até mesmo pessoas importantes, o levita, o sacerdote. Olha, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de pessoas do púlpito da igreja. Sabe fazer, sabe que a palavra diz que é para fazer, passa de largo. Gente, se nós ouvirmos a palavra e não dermos atenção a ela, ela realmente de nada vale. A palavra precisa fazer efeito na sua vida. Abra o seu coração para a palavra do Senhor. Deixa a palavra fazer efeito na sua vida, não passa de largo não. Nós estamos num momento tão difícil no Brasil, principalmente na nossa comunidade. Ei, passa de largo não. Faça como aquele levita não, faça como aquele sacerdote não, passa de largo não. Olha para a necessidade de alguém, deixa Jesus te usar para a vida de alguém. Deixa Jesus te usar para a vida de alguém. Oh Jesus, ministra, Senhor, na casa dessas pessoas aqui, para que nós possamos ser os samaritanos. E eu achei lindo o versículo 33, por essa conjunção adversativa que Jesus colocou. Ele começa dizendo assim, o 33, olha: mas um samaritano que ia de viagem. Gente, o samaritano ia de viagem, chegou ao pé do homem que estava ferido, vendo-o do mesmo jeito que o sacerdote e o levita, moveu-se de íntima compaixão. Ele ia de viagem. Se ele ia de viagem, ele sabia de onde estava saindo e onde ele iria chegar. Dobra essa atenção para cá. Se ele estava indo de viagem, ele tinha um propósito, sim ou não?
se ele estava indo de viagem, olha, quem estava envolvido apenas com aqueles afazeres do cotidiano, sem propósito, estava passando ali naquela estrada, nem sabia para onde ia, nem Jesus disse para onde aqueles homens iam, eles estavam só vendo as coisas e passando de lado, quem sabe até assoviando, quem sabe se importando com a sua própria vida. Aquele homem que ia de viagem, o samaritano, ele tinha propósito. Quem passa sem propósito não consegue realizar a obra, mas quem tem propósito consegue. E eu achei interessante pensar sobre isso. O samaritano passou ali sozinho. Ele não fez aquilo para se aparecer, porque tem muita gente que só faz se tiver alguém vendo. Se não tiver ninguém vendo, eu não vou fazer não, que não vai ter jornal, né? Não vai ter nenhum status, não vai ter nenhuma postagenzinha, nenhuma fotinha. Ele também não fez aquilo por obrigação. Nenhuma pessoa chegou ali e colocou uma arma nele e disse assim: olha, você vai ajudar esse homem agora. De jeito nenhum. Não foi por obrigação e nem foi para se aparecer. Ele fez porque quando ele olhou, eu achei lindo pensar sobre isso, algo que estava para além da matéria, da parte externa. Jesus fez questão de dizer o seguinte: olha, o coração dele foi movido. Não esteja enganado com isso. Se algo não entrar dentro do teu coração, não vai refletir nunca na prática. Irmão, então eu não consegui sentir nada, é por isso que eu não faço a prática. Pois tente sentir, procure entrar dentro do sentimento da coisa, porque senão você vai ficar a vida inteira na parte externa, a vida inteira de forma superficial, e vai perder a sua vida eterna, e vai deixar muita gente sofrendo e morrendo. Moveu-se. O sacerdote e aquele levita, eles estavam envolvidos apenas com algo que dizia respeito àquele trajeto. Nada para além daquele trajeto interessava para aqueles homens. Não quiseram se envolver. Nós já temos aqui um pensamento, nós não queremos nada mais aqui, nós não queremos incluir mais nada. Está entendendo, gente? Nós não queremos incluir mais nada no meu trajeto. Nós não queremos mais nenhuma responsabilidade. Nós estamos bem assim, deixa o homem morrer. Nós estamos bem assim, deixa lá. Isso é problema do governo, isso é problema social, é problema do psicólogo, isso é problema da agente social, isso é problema dos profissionais do médico. Isso não é problema meu. E Jesus está te chamando a atenção nessa noite. Não era problema do samaritano até ele chegar. Não era problema do samaritano até ele ver. Mas se Deus te permitiu ver, é porque Deus quer te usar para esse propósito. Glória a Jesus. O samaritano vinha de viagem. E aí o versículo diz aqui uma coisa interessante. Olha, aproximando-se dele. Gente, guarda isso. Primeira coisa que o samaritano fez, se aproximou. Não é possível você fazer nada por ninguém se você não se aproxima das pessoas, meu amigo. Não é possível você fazer nada por ninguém se você fica no seu quarto, trancafiado no seu caminho, no seu mundinho. Se você não conversa, se você não liga para ninguém, se você não passa um WhatsApp para ninguém, se você não vai, é claro que a gente está em distanciamento e não pode ir na casa agora, mas você não tem esse costume nem mesmo em outro tempo. Se você não se aproxima, ninguém vai ser ajudado por você. Aproximou-se. Segunda coisa que ele fez quando ele se aproximou, ele viu. Olha, gente, viu e moveu-se de íntima compaixão. Quer ajudar alguém? Quer ser movido? Então se aproxima e tenta ver as necessidades desse alguém. Tenta ver as necessidades das pessoas. Como é que você vai ajudar alguém se você não sabe o que se passa? Você nem sabe que ela está lá. Está entendendo? Você nem sabe que ela está lá. Como é que você ajuda? Se você não se aproxima, você sabe as necessidades, o que ela passa, a fome, o que falta na mesa. Você sabe o que o coração dela tem. Você sabe o que ela pensa. Você não se aproximou. Moveu-se de íntima compaixão. Todos eles viram, todos viram. Mas o samaritano viu com um olhar diferente. Todos eles passaram vendo passou de largo, vendo, passou de largo, vendo, moveu-se. Olha o olhar diferente.
Jesus está falando quem é o próximo, não é? Então, quando você se aproxima de alguém, significa dizer você está começando a amar alguém que você ainda não conhecia. Quando você se aproxima de alguém, você começa a desenvolver um sentimento. Ele aproximou-se com outro olhar e moveu-se. Se não tem sentimento ainda no teu coração, é porque ainda está faltando uma proximidade. Ainda está muito distante. Você ainda está olhando muito com aquele olhar do sacerdote, muito com o olhar do levita. Mas nesta noite o Senhor te prepara para olhar com o olhar do samaritano. Vai ter sentimento neste coração. Glória a Jesus. E achei interessante aqui, gente, que quando ele aproximou, o texto diz que ele atou as suas feridas, passou azeite em suas feridas e vinho. E eu fiquei pensando, para que o viajante ia levando azeite, atadura e vinho? Eu queria só que você dobrasse a tua atenção para esses detalhes. Eu disse que Jesus está falando a parábola, mas é com detalhes. O homem levava azeite, levava atadura e levava vinho. E aí eu pensando sobre isso aqui, eu vejo duas formas aqui de a gente pensar algo muito interessante. Foi possível ajudar aquele homem, porque o samaritano portava azeite na sua vasilha. Já entendeu? É possível ajudar alguém quando você tem o azeite na sua vasilha. Quando o Espírito Santo está aí, é possível sim fazer algo por alguém. E ele também levava vinho, e vinho fala de alegria, de felicidade. Lembra do primeiro milagre de Jesus na festa de casamento? Eu estou olhando por um prisma aqui. O homem levava alegria, o homem levava vida, esperança. Como é que está o teu vinho? Eu não estou falando de vinho de uva, disso que se toma por aí. Eu estou falando daquilo que a palavra diz que é a alegria. Como é que está o nível do teu vinho? Como é que está o nível do teu azeite? Se você não porta isso, o sacerdote sabia a lei, mas não portava azeite. O levita conhecia a lei, mas ele não portava vinho, não portava alegria, não portava as ataduras. Encha-se do vinho do Senhor, da alegria, encha-se do azeite do Espírito Santo e deixa Jesus te usar para salvar pessoas. Glória a Jesus. Eu fiz isso em casa, eu recomendo você fazer isso aí. Eu coloquei assim no Google, tá? Coloquei assim: qual a utilidade medicamentosa do azeite? Primeiro link que vai aparecer quando você colocar isso, se você for fazer o teste: 12 utilidades medicamentosas do azeite. Você pensava que era só para temperar a salada? É remédio. Pesquisei também quais as utilidades medicamentosas do vinho. Pensava que não tinha. Primeiro link que vai aparecer em cima também: 10 utilidades medicamentosas do vinho. Gente, na tua mão tem o remédio para sarar os feridos. Na tua vasilha, no teu vaso, tem o medicamento para a sociedade. No teu vaso tem azeite do Espírito Santo. A menos que esteja vazio, não terá. Mas se você tem azeite do Espírito Santo, cure alguém, manifeste sobre alguém, ate alguém, passe vinho, passe azeite e deixa Jesus te usar. Bendito seja o Senhor, que maravilha. Vamos aqui recapitulando para a gente terminar. Aquele homem, ele tinha como resolver o problema do enfermo. Ele conseguiu aliviar aquelas dores e impedir a piora do ferido. Veja, ele conseguiu aliviar e impedir que piorasse. Vamos recapitular o que ele fez. Ele se aproximou, ele viu, ele foi movido pelo amor, ele fez os primeiros socorros. Isso é atitude. Ele não ficou apenas olhando, ele partiu para a ação. Vou fazer alguma coisa.
Porque tem gente movida pelo amor, mas não basta só isso. Você tem que amar e tem que tomar atitude, senão você vai morrer de amor e não faz nada. Fez os primeiros socorros. Olha só o que ele fez também. Carregou consigo, colocou o homem sobre a sua cavalgadura. Ele apanhou aquele homem com todos os cuidados necessários para um ferido. Colocou aquele homem sobre a sua cavalgadura. Ele se fez companhia. Ele não somente colocou o azeite e o vinho e disse: olha, você vai melhorar, forte abraço, me dê notícia, hein? Ele diz: a partir de agora você vai andar mais eu. Está entendendo, gente? Nós estamos falando sobre ser e fazer discípulo há muito tempo. Nós estamos à distância da igreja, mas a proposta continua a mesma. Jesus quer que você seja alguém que ande com alguém, que se aproxime de alguém, que cure alguém e que continue a andar e levar aquele alguém para algum lugar que nós vamos ver agora. Para onde ele levou? Ele levou aquele homem para uma hospedaria, guiou aquele homem para um lugar de acolhimento. Quando você encontrar alguém ferido, você vai ajudá-lo, fazer os primeiros socorros, vai passar um medicamento espiritual nessa pessoa, mas você sabe que você tem a responsabilidade de caminhar com aquela pessoa em direção à casa de acolhimento. No Marcos, que casa de acolhimento? É isso aí, você já entendeu? Levá-la para a casa do Senhor, levá-la para a igreja, para o hospital dos milagres, para o lugar onde ela vai ser acolhida, amada e servida, na congregação. Aquele homem colocou o enfermo sobre a sua cavalgadura e se direcionou à hospedaria para cuidar melhor, para ter os cuidados necessários. E eu achei lindo isso. Quando chegou na hospedaria, ele continuou cuidando daquele enfermo. Em 8º lugar, eu achei interessante isso. Aquele homem chegou na hospedaria num dia com aquele enfermo, e ele não deixou o homem ali na hospedaria e foi-se embora não. Pastor, está aqui, ganhei uma alma aqui, estava ferida, jogada, uma ovelha que estava precisando ser buscada, está aqui, cuida, que eu estou indo atrás de outras. Jesus não criou você para ser irresponsável assim. Aquele homem encostou o seu cavalinho, pegou a sua bagagem, entrou naquela hospedaria, e ele alterou a sua programação, ele alterou a sua viagem por um dia, atrasou seu propósito por um dia, por causa de um homem ferido. Ele mudou a sua agenda por causa de alguém ferido. Ele só foi embora no outro dia. O texto diz, no outro dia. Que compromisso aquele homem tinha para aquele mesmo dia, nós não sabemos, Jesus não disse. Mas Jesus disse que ele foi capaz de abrir mão de qualquer compromisso por causa de alguém. Gente, deixa eu perguntar para você: até quando, até que ponto a vida de outrem tem importância para você? Até que ponto a vida de alguém é tão importante para você que você é capaz de dormir um pouco mais tarde? Até quando a vida de alguém é tão importante para você que você se faz necessário você acordar mais cedo e você faz isso, se faz andar 1 milha e 2 e mais com ele, você faz isso. Altere a sua programação por causa de alguém. Seja um samaritano, não jogue lá e sai correndo não, cuida daqueles que o Senhor te deu. Essa palavra, gente, está falando com alguém. Está falando com alguém. Jesus te chamou para cuidar de pessoas. A nossa missão é amar, acolher e servir. Jesus quer que você continue amando, acolhendo, servindo e não pegando e jogando fora. Quantas pessoas, meu irmão, já morreram na enfermaria? Quantas pessoas já morreram na hospedaria e você nem sabe? Você foi-se embora, você deixou ela para trás. Interessante a palavra que o Senhor colocou no meu coração para um modo virtual, para você estar na sua casa e ouvindo isso. Por eu nem estar olhando diretamente para você, mas você está olhando para mim. A palavra do Senhor para você nessa noite é forte.
Jesus está te chamando para cuidar de alguém, não deixe alguém pelo caminho, abrace, dá um jeito. Irmão, nós estamos em distanciamento, nós temos hoje um distanciamento e não sei quantos metros dá daqui para a tua casa, mas eu estou conseguindo ter acesso a você, então dá jeito sim, tem possibilidade sim, vai atrás de alguém. Glória a Jesus. Mesmo que aquele hóspede estivesse em um ambiente apropriado, com pessoas que estavam ali para hospedar, ele decidiu continuar perto de quem ele se tornou responsável, para que o doente sentisse-se melhor ao seu lado, porque foi com ele que ele veio. Tem gente na igreja que pode cuidar, mas é você que é responsável. Tem gente na igreja que pode cuidar sim, mas o Senhor confiou a você essa responsabilidade, não fuja não. Glória a Jesus. Olha, em nono lugar, ele criou condições para que aquele hóspede continuasse na estalagem. Era paga. Aquele homem foi salteado, ele não tinha dinheiro, ele não tinha possibilidade nenhuma de estar ali no meio da congregação com os irmãos. Se fosse depender da sua própria força, ele não tinha possibilidade. Ele só conseguiu ficar ali na congregação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só conseguiu permanecer na hospedagem porque aquele homem, o samaritano, criou condições, patrocinou a estada daquele homem na hospedagem. Você está entendendo o que Deus quer contigo? As pessoas vão permanecer na casa do Senhor, porque você vai criar um ambiente que permite que elas continuem. Não é um ambiente descartável, que elas chegam e saem imediato, porque não tem condições de ficar. Mas são pessoas que chegam e são acolhidas. Por quem? Por você, por mim, por nós, aqueles a quem o Senhor chamou e colocou a responsabilidade. Ele se dispôs a gastar o que fosse preciso para que a hospedaria tivesse condições de continuar dando assistência ao enfermo, mesmo na sua ausência. Em décimo lugar, eu quero mostrar aqui para a gente terminar, ele soube o momento certo em que ele podia seguir a sua viagem, sabendo que aquele enfermo agora estaria bem. Aquele homem foi capaz de acompanhar o enfermo na enfermaria, na hospedaria, de tal forma que ele olhou em uma certa situação e ele disse assim: já dá para eu ir. Ontem não dava, se eu fosse ontem não dava certo, ele morreria, ele não teria condições de continuar, mas se eu for agora, é possível continuar. Está entendendo? A hora certa em que você tem possibilidade de fazer com que aquele homem que foi ferido agora continue sozinho, ou continue apenas com aqueles irmãos que estão ali na congregação, que não foram os responsáveis diretos, que são também responsáveis porque estão ali para isso. Mas existe o tempo certo em que você precisa caminhar com alguém, e existe o tempo certo em que você tem que ensinar esse alguém a caminhar, porque senão você vai ficar a vida toda empalhada, emperrada como uma pessoa, e nem ela sai do canto e nem você. E agora eu já estou entrando dentro de uma outra praia aqui, né? Porque realmente existem pessoas que sugam você a vida toda, e você não consegue mais ir a lugar nenhum, porque você tem que estar lá, cuidando dela a vida toda. Mas Jesus vai te dar sabedoria para que você discipule alguém até que ele esteja pronto. Quando você vê o seguinte, ele já pode caminhar, aí você vai dizer o seguinte: olha, está aqui o dinheiro, está aqui a condição necessária, se levante, se cuida, vai para o banheiro, toma um banho, se prepara, porque eu vou precisar seguir à frente, e você vai ficar aí com saúde. Glória a Jesus. É assim que a gente faz a obra completa. E aí eu quero terminar aqui dizendo que ele seguiu em frente, mas ele não seguiu também só deixando aquele homem para trás. Já é o tempo e agora eu vou seguir. Não, ele não foi esse responsável, porque havia ainda um compromisso, mesmo ele tendo que seguir em frente, em busca de seus propósitos. Ele chamou aqueles hospedeiros e lhe deu, aquele hospedeiro lhe deu 2 dinheiros, falou: vou te dar 2 dinheiros, 2 diárias aqui, para você cuidar dele. Mas isso é a parte quantitativa. O que eu posso contar. Mas o que você precisar, enquanto eu estiver viajando, quando eu voltar, eu pago. Ou seja,
eu estou disposto a arcar com incontáveis possibilidades, contanto que esse homem fique restaurado. Ou seja, mesmo que eu siga o propósito, siga a caminhada, siga o trajeto, há alguém ali na congregação que mesmo andando já sozinha, quando eu voltar eu quero saber como ela está. Vira a volta, eu quero ligar para saber como está. Vira a volta, eu quero dar um abraço nela, eu quero saber, eu quero ter notícia. É assim que Jesus quer que você cuide das pessoas. Glória a Jesus. Dá um glória a Deus aí da sua casa, glorifique o nome do Senhor, coloca um emoji, faz alguma coisa. Jesus está capacitando você. E aí aqui, gente, é importante nós sabermos que existem tantas maneiras de você contribuir com a hospedaria, para que ela continue a cuidar das pessoas que ali dentro estão. E aqui nós estamos num âmbito que envolve a oração, nós estamos num âmbito que envolve dízimos, que envolve oferta, que envolve aconselhamento, que envolve uma presença, que envolve tantas possibilidades. Pensa aí em quantas possibilidades você tem para manter a hospedaria a ponto de acolher mais pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Não vou entrar no detalhe não, tá? E aí eu volto para Jesus, porque nós começamos lá. Jesus estava conversando com aquele homem, e ele conseguiu dizer para o doutor: todas essas coisas são possíveis fazer quando você amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não está fazendo nada disso por ninguém, nem a você está amando. Eu não vou ser grosso e nem deselegante de te chamar de hipócrita, não vou dizer isso, mas eu quero dizer para você: mude o teu caminho. O conselho que o Senhor traz para nós nessa noite: mude o teu caminho. Jesus quer usar a tua vida. Tem uma canção nessa perspectiva, tem? Jesus quer usar a tua vida para salvar a vida de alguém. Você não tem que viver a palavra só como se fosse um latão vazio. Você sabe o que está escrito porque você aprendeu a ler, mas isso não faz diferença na tua vida. Deixa a palavra te limpar, deixa a palavra produzir o sentimento na tua vida, na tua alma. Glória a Jesus. Jesus endossou a palavra daquele doutor lá em Mateus 22 e 37 a 40, quando Jesus dizia e reafirmava a palavra dele: ama a Deus e ao próximo, e demonstre isso na sua prática. Deus quer que você faça isso na prática, porque dizer todo mundo diz, ver todo mundo vê, mas é a prática que Deus quer que você tenha. É para a prática que Deus quer que você parta na sua missão. Fica só na teoria não, passa para a prática. Porque nós dizemos muito que amamos as pessoas, mas nós não somos capazes de provar isso na prática. Nós dizemos que amamos e nos tornamos que nem os fariseus. Nos tornamos que nem eles, porque nós sabemos a verdade e vemos a necessidade. Não é alheio, você não é alheio. Você está vendo a necessidade, mas você passa de largo. Jesus está te chamando para a prática. Vem para a prática, vem para a prática. Vamos agora nesse momento adorar ao Senhor da tua casa, onde você está. Eu vou já orar por a tua vida. Vou só tomar um gole de água enquanto a irmã Samara canta aqui essa canção. Você aqui, e aí você aí da sua casa, ela aqui, eu aqui também. Nós vamos adorando, enquanto isso eu volto para a gente orar. Jesus vai te usar nesse tempo. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Sobre a morte venceu.
aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Jesus. Vamos orar agora nesse momento. Pode fazer aí o fundo, pianozinho, tá? Vamos orar agora. Gente, eu não estou conseguindo nesse momento acompanhar os nomes que estão sendo colocados para oração. Mas você que está aí na sua casa, que você está vendo, cite esses nomes para o Senhor. Cite-os. Nós temos muita gente. Temos uma lista nominal de pessoas. E nós vamos orar neste momento por a sua vida, por a sua casa. E Deus vai alcançar você. E eu quero nesse momento oferecer uma oportunidade para, se alguém desejar se reconciliar, eu não sei se você está afastado da igreja. Bom, Marcos, pode fazer isso via internet? Pode sim. Pode sim, porque tem um batalhão de pessoas conosco agora. Se você for aí no chat e disser eu quero me reconciliar, alguém vai anotar isso. Se você quer aceitar Jesus, ainda não é crente, ainda não serve ao Senhor, eu te convido, tome essa decisão nesta noite. Coloque aí o teu nome. Depois nós entraremos em contato com você. Mas tenha certeza, o céu já entra em contato com você neste momento, porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu por causa da tua vida nessa noite. Há festa no céu por causa da vida da sua família nessa noite. Se coloque em oração, como você quiser, ajoelhado, sentado aí no seu sofá, deitado na sua cama, em pé, onde você estiver. Quem sabe você está até no trânsito, não sei onde você está, mas Jesus sabe, Jesus vai te alcançar. Oremos. Senhor Jesus, Pai, nós oramos a Ti agora. Os céus está sobre Alto Alegre 1. Através, Senhor, das ondas da internet, nós estamos alcançando diversas pessoas nesse momento. E nós temos pregado, Senhor, uma palavra que
por vezes parece um tanto dura, mas Senhor, é porque nós precisamos sim, nesse tempo, sobretudo nesse tempo, amar. Senhor, o que eu te peço neste momento, ensina-nos a olhar com o olhar do samaritano, ensina-nos a nos aproximarmos das pessoas, assim como o samaritano. Ensina-nos, Senhor, a ter amor, assim, para que possamos mover o nosso coração em direção de alguém. E eu quero, Pai, que a minha oração encontre pessoas aqui que estejam desprezadas, jogadas à beira do caminho, assim como aquele homem na beira da estrada, salteado, com os despojos tirados, os sentimentos quebrados, o físico quebrado, Senhor. O inimigo foi lá, prendeu, bateu e quis matá-lo, mas nessa noite a vida do Senhor está se direcionando a esta pessoa. A vida do Senhor direciona-se à tua casa, a vida do Senhor direciona-se à tua família. Receba vida, receba força, receba atadura, receba azeite, receba alegria. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Visita o Brasil, Senhor. Visita, Senhor, o Brasil. Nós estamos em momentos difíceis, momentos, Senhor, de doenças físicas, espirituais, emocionais, de todas as maneiras. A política, Senhor, está podre, a moral, a ética das pessoas, mas o Senhor visita o Brasil, visita as igrejas, visita o teu povo, visita, Senhor, os hospitais, visita os profissionais de saúde, visita, Senhor, nesta noite, dá saúde àquele que está agora na enfermaria. Senhor Jesus, nós estamos aqui na condição do samaritano, pedindo, dando condições para essa pessoa por meio da oração. Dá, Senhor, condição de alguém sair do tubo agora. Dá a condição, Senhor, de essa pessoa voltar para sua família, que lhe espera tão ansiosa. Meu Deus, voltando para aqueles corredores, dizendo que venceu. Aleluia. Visita famílias, tira o desespero, dá calmaria. Receba calmaria na tua casa. Tira esse desespero do teu coração. Tem um samaritano chegando aí. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, visita, Pai, o nosso Ceará, o nosso Maracanaú. Visita a Fortaleza, a igreja do Senhor. Visita Alto Alegre 1, Senhor. Nós estamos com as mãos estendidas sobre esse lugar. Daí da sua casa, estenda as mãos. Abençoe tua casa, abençoe essa sua rua, abençoe o bairro. Nós profetizamos vitória sobre Alto Alegre 1. Nós profetizamos vida sobre Alto Alegre 1, Senhor. Guarda o teu povo, guarda os nossos velhinhos, as nossas velhinhas, guarda os nossos jovens, guarda as crianças, os homens, as mulheres, Senhor, debaixo da tua graça. Bendito seja o Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda a vida desse irmão, dessa irmã que está conosco ligado, que está nos visitando através da internet. Senhor, dá possibilidades de eles serem samaritanos, dá possibilidades de cuidar da obra, dá possibilidades, Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor. Glória a Jesus. E eu quero entregar neste momento o nosso culto. Quero agradecê-lo por esses momentos lindos que o Senhor nos deu. E nós nos encontraremos aqui no domingo que vem, Senhor, para mais um culto de adoração. E enquanto durar a pandemia ou o lockdown, nós estaremos assim à distância, mas em breve estaremos aqui com toda esta igreja para adorar ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, para a tua glória. Glória a Jesus. Foi abençoado aí? Foi alcançado pela presença do Senhor? Jesus está visitando aí a tua casa. Relaxa, se tranquilize. Minha palavra é de ânimo, é vinho de Deus para a tua vida. Se alegre, se levante. Meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor por a mídia da igreja. Eles fizeram um esforço grande, sobretudo Mon Harrison tem medido esforços para que esses cultos voltassem a acontecer, para que esses programas, essas coisas todas, essa abracafusada toda acontecesse. Eu quero pedir que antes de você sair, quero louvar a Deus para a vida deles, para a vida desses músicos bem reduzidos aqui. Só a irmã Samara aqui com o violão, Mon Cleito ali escondidinho no teclado, nos dando essa força. Muito obrigado. Que o Senhor os use cada dia mais, os abençoe cada dia mais. Quero agradecer ao Senhor por você ter ficado conosco mais este culto. Obrigado pela sua companhia. Sua presença nos traz muita alegria. Que Deus abençoe tua vida, tua casa.
Eu quero terminar nesse momento fazendo algo aqui muito maravilhoso, porque hoje, 28 de março, faz 3 anos que o nosso bebê nasceu, Teodoro Cavalcante, e eu quero parabenizá-lo pelo seu aniversário. Ele não vai entender muito sobre isso, só são 3 anos de idade, mas eu quero dizer que o meu coração está alegre, e eu agradeço muito a Deus por esse bebê de 32 semanas, de 7 meses, que está aí crescendo com saúde, aprendendo a orar, aprendendo a palavra, aprendendo tantas coisas maravilhosas, e nós vamos criá-lo na presença do Senhor. Um beijo também para minha esposa Eva Cavalcante, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, a nossa casa. Um beijo aí para os meus pais, meus sogros, um beijo aí, né, para todos os meus familiares conectados comigo hoje aqui, me dando essa honra. Deus abençoe a todos os nossos obreiros, os nossos irmãos aí de casa. Deus abençoe a igreja em Alto Alegre. Deus abençoe a tua vida. Foi um prazer muito grande poder estar aqui com vocês nesse momento. Se você pode ir da sua casa, solta um emoji de palmas aí, tá bom? Glorificado seja o Senhor. Eu louvo ao Senhor por esse dia e me despeço aqui, e a gente se encontra domingo que vem às 17 horas. Um forte abraço, que Jesus te abençoe. Todos cantam só.